Dorival, sabemos que a linguagem diplomática é cheia de sutilezas, mas as sutilezas que o chanceler abordou agora são um pouco confusas. Ele diz, por um lado, os americanos com quem ele esteve conversando prometem uma resposta rápida, prática para resolvido. Ao final da declaração dele, ele diz, nós vamos sair com um mapa do caminho para as negociações. Afinal, negociou-se ou negociou-se para depois negociar? Eu acho que quando ele fala de uma resposta rápida e de um acordo provisório, acho que ele se refere a essa ideia da moratória em relação à... A trégua, na verdade. Né? A suspensão né, da adoção, da aplicação das tarifas que já estão causando danos às exportações brasileiras, no que diz respeito às máquinas e equipamentos, como a gente comentou ontem, uma queda de 50% nas exportações em outubro, né? E agora, por outro lado, obviamente não são Mauro Vieira e Marco Rubio que vão negociar questões comerciais, não está no escopo deles, né? Então, eles estão aí tentando pavimentar a avenida política, né? Abrir as portas que estão bloqueadas ainda da parte política, que é o escopo deles, para, então, deslanchar negociações técnicas assim, sobre as questões comerciais. Eu acho que nós temos um caminho longo pela frente e a expectativa justificável seria, então, essa de suspensão das tarifas, que já representaria um alívio para o Brasil. Os empresários estão assustados, máquinas e equipamentos, que a gente conversa bastante, queda de 50%, estão com medo do tempo que passa, porque não são commodities, você não consegue desviar, e tem concorrente nos Estados Unidos. Então, é um cenário de risco altíssimo. Né? Você olha para o setor como um todo, quanto representa os Estados Unidos, não é exatamente um mercado que vai fazer a indústria quebrar, mas certamente vai pesar muito e vai gerar muito prejuízo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, tem muito empresário que durante esses meses todos está dando bastante crédito ao vice-presidente Geraldo Alckmin, a Márcio Elias, que é seu secretário executivo, a Tatiana Prazeres, que é a secretária responsável pela área de comércio, enxergando neles preparo e estratégia para o momento em que chegar o momento quando de negociar. A negociação. Né? Porque agora está a negociação para a negociação. Mas há também um receio muito grande de que a sinalização dada toda até aqui, mesmo comemorando a aproximação, os encontros, né? É de que a política segue sendo o maior entrave, é isso que gera apreensão e angústia do setor empresarial. Daniel. Me parece aí, com todo o carinho do mundo, eu vou discordar dessa linha dos empresários. Me parece que a política saiu do centro dessas negociações. Hoje, por exemplo, os relatos que me chegam aqui de volta, não se falou em Jair Bolsonaro, por exemplo. E agora, um ponto de preocupação é que se falou de Big Techs. A informação que eu tenho é que Rubio mencionou para Mauro Vieira o tema de Big Techs. E não parece que falou na linha de liberdade de expressão, mas na linha de interesses econômicos das Big Techs no Brasil. Quero só lembrar aqui que, desde que teve aquele primeiro encontro do Rolou uma Química lá na Assembleia Geral da ONU, você teve uma decisão do STF aqui que impactou os resultados da Netflix, e o CEO da Netflix disse isso, o CEO global da Netflix disse isso. Teve PL do streaming sendo aprovado na Câmara e no Senado, e isso atinge Big Techs, atinge empresas importantes dos Estados Unidos. E aquele projeto enviado pelo governo para a regulação, amplia os poderes do CAD, amplia a regulação econômica das Big Techs, ele finalmente começou a andar. Tem um comentário que me pareceu muito pertinente, que eu ouvi ontem no Congresso, que os Estados Unidos inovam, a China imita a inovação. A União Europeia regula, o Brasil imita a regulação. E isso está incomodando os Estados Unidos. Então, quando as negociações começam a acontecer, ou o diálogo prévio às negociações começa a acontecer, a gente, em vez de aproveitar, a gente coloca novos elementos que poluem, que contaminam esse ambiente, é ruim.
A política a que se refere aos empresários não é a política que envolve o ex-presidente, não, viu, Daniel? É a política da discussão das big techs, é a política da discussão daquilo que incomoda Trump, e as big techs são um ponto de bastante incômodo. Não, ninguém mais nem lembra da história do ex-presidente Bolsonaro. Bom, mas todo mundo lembra do combate ao narcotráfico. Nós estamos no meio dele. Eles lançam hoje uma operação chamada Lança do Sul, que pelo menos na maneira como foi anunciada, nada antes foi feito com esse tamanho, e escolhem claramente um parceiro estratégico, a Argentina, nosso vizinho. Essa operação Lança do Sul, anunciada hoje pelo secretário da Guerra, é uma comprovação da apuração que a gente trouxe alguns dias atrás de que a nova estratégia de defesa nacional prevê um deslocamento de meios, né, da Ásia, mas também afetando Europa e Oriente Médio, para o chamado hemisfério ocidental, que são as Américas. E aí até o Hegseth, ele usa exatamente as palavras que eu trouxe outro dia, do homeland, né, da segurança do território americano, e do hemisfério ocidental, que é digamos, o perímetro mais próximo, né, da segurança americana, e que sempre se teve um consenso de que é o que não oferece ameaça aos Estados Unidos. Mas essa é a doutrina do presidente Trump, é de que ele não tem de se engajar nesses conflitos distantes, e sim ficar aqui, e aí ele elegeu, então, o narcotráfico como a hipótese de ameaça ou a realidade de ameaça na visão dele. E aí ele aprofunda, né, as relações com países que têm governos ou de direita ou de uma esquerda bastante moderada. De direita, Argentina, Equador, El Salvador. Esquerda moderada, Guatemala, né, centro-esquerda. E premia, então, aqueles governos que têm uma identidade ideológica e realça isso, e não só o Trump, mas o Marco Rubio também fez readouts, né, fez relatos de suas conversas com os chanceleres. A Argentina tem um novo chanceler, inclusive, os outros países chanceleres também, para fazer essa aproximação. Quando você compara o número de linhas do readout do Marco Rubio em relação a esses chanceleres e o do Mauro Vieira, você mede o tamanho do entusiasmo. 2 linhas para o Mauro Vieira. Exato. Se bem que era uma foto com um sorriso dos dois. Agora, em relação à Argentina, eles anunciaram um acordo amplo, Thaís, de investimentos e de comércio recíproco. Está muito impressionante, assim, o que os Estados Unidos estão fazendo pela Argentina, né? E só o fato, aqueles 20 bilhões da operação de swap, hoje o Financial Times traz uma matéria que chamou a atenção do mundo inteiro, que eles captaram uma informação de que no dia do vencimento de uma parcela da Argentina com o Fundo Monetário Internacional, os Estados Unidos sacam 870 milhões de dólares do seu direito de saque da conta do FMI, e esse dinheiro aparece misteriosamente na conta da Argentina. Né? Deram dinheiro para eles pagarem a conta. Deram dinheiro para eles pagarem a parcela para o FMI. Tiraram do FMI e deram para eles pagarem o FMI. Ninguém confirmou, nem o FMI, nem a Casa Branca, nem a Casa Rosada, enfim, ninguém confirmou. Mas está muito impressionante isso. A leitura, o Thiago Vidal, por exemplo, que estava aqui conosco falando da volatilidade da política brasileira, acompanha bastante o que acontece na Argentina, e eles têm chamado a atenção o seguinte: é uma oportunidade para o Milei dar conta e ganhar fôlego até a próxima eleição, né? Mas o quanto isso vai se reverter, William, de investimento privado para fazer a coisa virar, gerar emprego e mudar a economia argentina, é outra história. Daniel está me pedindo a palavra. Vou ser rápido porque já a gente está acabando, mas tem 2 pontinhos ali que nos interessam diretamente ao Brasil nesse acordo Estados Unidos-Argentina. Um, que não está detalhado no fact sheet do governo americano, mas que a imprensa argentina diz que os Estados Unidos concordam em comprar 80 mil toneladas
de carne bovina da Argentina, é preciso ver o quanto isso despressuriza ali o mercado de carnes nos Estados Unidos, que era um ponto ali que favorecia o Brasil. Os preços estão altos no mercado interno americano, isso favorece o Brasil porque a gente quer exportar sem tarifa. E outro ponto é que a Argentina se compromete a baixar a tarifa para carros, para veículos. 50% do comércio, das exportações do Brasil para a Argentina são veículos. Então, não está claro, é preciso entender ali que tipo de tarifas que baixam, quais carros, mas isso pode afetar os interesses das montadoras brasileiras.